Muito boa noite, pessoal que está entrando. Vou aproveitar e dar um tempinho para ver que o pessoal entra aí, né? Pra gente começar a nossa live de hoje, a mais pedidas de todos os tempos. Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no nosso Instagram. Enquanto o pessoal vai entrando, alguns recadinhos e algumas coisas para vocês lembrarem aí que vocês já sabem, tá? Aqui no link do bio no meu Instagram, a gente tem um material daquela live que a gente fez com o Fabrício, o contador. Então, todo o material escrito da live está disponível para vocês fazerem um download gratuito. Então, tudo que a gente conversou com o Fabrício, ele produziu um documento por escrito, no formato de uma apresentação, e está disponível para vocês aqui na descrição. Tem workshop gratuito com 4 práticas essenciais para um exercício mais ético da psicologia. Está disponível até o dia 31 de março para quem quiser acessar e estudar esse conteúdo. É bem bacana. Aulas gravadas, gratuito para vocês também aqui na descrição do meu perfil, tá? E além disso, do dia 6 ao dia 13 de abril, eu vou fazer pela primeira vez na minha vida, nunca fiz isso, a Semana da Psicóloga Mais Segura, com muito conteúdo também. Um evento também 100% gratuito, online, tudo free. Vamos estudar mais sobre prontuário, documentos. O pessoal que já está se inscrevendo me pediu muito para incluir atendimento online, então estou incluindo atendimento online. E acho muito válido também, né, pelo momento que a gente tem vivido. Então, estão atualizadas ou lembradas de tudo que vocês têm aí para aproveitar bastante, tá bom? Muito boa noite todo mundo que está entrando. Vamos começar então. Como muita gente me pediu, hoje nós vamos conversar sobre prontuário psicológico. Criei um roteirinho aqui para não esquecer de nada e seguir uma sequência lógica para a gente entender, mas foi sempre a partir do que vocês me mandaram, tá? Pelas caixinhas de pergunta, pelos direct, pelos comentários, tá tudo anotado aqui. Vamos ver o que a gente dá conta hoje. Alessandra, não consigo fazer minha inscrição. Por quê, Alessandra? Tem um monte de gente se inscrevendo já. Me manda um direct, me manda um e-mail que a gente conversa, eu tento te ajudar, tá bom? Só na semana, acho que já passamos de 1000 inscritas na Semana da Psicóloga Mais Segura. E o workshop tá todo mundo conseguindo assistir também. Então me fala o que foi que aconteceu, que eu te ajudo depois, beleza? Primeira coisa que vocês precisam saber de prontuário. E vou já deixar um dever para vocês. Gente, pega papel, pega caneta, pega computador, pega o que for para vocês estudarem, que tem bastante conteúdo. E eu vou perguntando, vou fazer quase que pergunta ao vivo para vocês me responderem, que eu quero saber se vocês estão prestando atenção no conteúdo, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber sobre prontuário psicológico. Ele é obrigatório na área da saúde, incluindo aqui a área clínica, tá? Então, quem trabalha aí com psicoterapia online, presencial, tem que fazer registro do trabalho em formato de prontuário psicológico, tá? Então, plantão psicológico, supervisão, área hospitalar, então tudo que é atendimento psicológico na área da saúde precisa obrigatoriamente estar registrado no formato de prontuário psicológico, tá? Para vocês terem uma ideia, a resolução do federal, que é a resolução número 1/2019, ela regulamenta a obrigatoriedade do registro documental decorrente aí dos serviços prestados em psicologia. Na área da saúde, nós somos obrigadas a fazer esse registro em formato de prontuário psicológico, tá? Então, pensem que o prontuário psicológico, ele é um tipo de registro documental da nossa atuação, beleza? Só que o registro documental e o prontuário, eles têm exatamente a mesma estrutura, tá? Então, vocês vão encontrar, até separei aqui, vocês vão encontrar essa estrutura que eu vou falar para vocês, não vou deixar ninguém com essa dúvida. Eu acho que é o que mais me pedem quando a gente fala sobre prontuário psicológico. O que não pode faltar de informação. Então, essa estrutura que eu digo que ela é mínima e é obrigatória, ela está prevista nessa resolução do CFP A1 de 2009, lá no artigo 2º, tá?
Então, estudem essa resolução e revejam essa estrutura que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, apresentando para vocês essa estrutura, eu já respondo algumas dúvidas que chegaram para mim. Me perguntaram quais os itens que são obrigatórios, o que não pode faltar no prontuário e me pediram um passo a passo para a gente criar um prontuário psicológico, tá bom? Vou falar para vocês então as informações que não podem faltar no prontuário. Marina, por que essas informações não podem faltar? Porque está prevista na resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a estrutura que o registro em prontuário deve seguir, tá bom? Então não estou criando, não estou tirando nada de lugar nenhum, vem tudo dessa resolução do federal. Então, gente, vocês não podem ter um prontuário com menos dessas informações, com informações a menos do que está previsto nessa estrutura, tá bom? E aí, se der tempo, até vou falando para vocês, acho que dá sim. Vou explicando para vocês como é que eu faço, como é que eu estruturo meu prontuário, para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer na prática, tá? Primeira informação, vocês já estão anotando? Me falem se vocês estão anotando com caneta e papel para eu continuar. Oi, 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 pessoal que tá dando oi. Tô esperando vocês me falarem se vocês estão anotando, se vocês estão estudando. Não vou mandar nada por e-mail. Alguém me perguntou alguma coisa por e-mail ali. O conteúdo da nossa live de hoje vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram, tá? Mas da live de hoje não mando nada por e-mail, não. Anotando tudo, então pronto, tô anotando. Vou continuar. Primeira informação que não pode faltar no nosso prontuário. Identificação do usuário da instituição. Eu incluo aí a identificação da psicóloga que é responsável pelo serviço que foi ofertado ou que está em desenvolvimento, tá? O que eu digo que a gente precisa sempre saber? O que está previsto em regulamentação? Porque aquilo que está previsto em regulamentação é o que nós somos obrigadas a fazer. Então, a gente não vai ter problema com o conselho se a gente seguir o que eles prevêem aí em regulamentação. Mas também é importante a gente saber aquilo que não somos obrigadas a fazer. Porque, gente, é só assim que a gente vai conseguir adaptar o prontuário psicológico para nossa realidade de trabalho, tá? Então, se eu não sei o que eu sou obrigada, o que eu posso e o que eu não posso fazer, não tem como vocês elaborarem um prontuário psicológico, nem de acordo com a regulamentação do conselho, e muito menos um registro que vai ser útil para a prática de vocês, tá? Porque eu digo, uma coisa é o que a gente tem previsto como obrigatório, e a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor. Então, o que é que tem obrigatório? Prontuário de direito do usuário do serviço. Então, eles podem pedir acesso, eles podem pedir uma cópia desse documento. Mas se a gente passa a fazer prontuário só porque o conselho manda, só porque é obrigatório, aí ninguém gosta, aí fica chato. Eu achava chatão, hoje que eu gosto de fazer. Mas por que eu gosto de fazer? Porque eu descobri centenas de formas de fazer o prontuário e utilizar isso a favor da minha prática profissional. Então, eu consigo utilizar como ferramenta de trabalho, eu consigo utilizar com a pessoa que eu atendo, eu consigo utilizar para respaldo para as minhas decisões profissionais, eu consigo utilizar para estudar o caso, então eu consigo fazer milhões de usos desse registro, não só porque é obrigatório, né? Então, quando a gente consegue ver outras formas aí de utilizar, a gente vai vendo que não é tão chato assim. Pelo menos eu acho. Voltando, vou me empolgar e falar muito. Identificação do usuário e instituição é o que está previsto como obrigatório no nosso prontuário psicológico, tá? O que eu incluo aí como algo opcional, que não está na resolução, mas que é importante para nossa prática. Identificação da psicóloga responsável pelo trabalho. Por que é importante, gente? Vocês precisam lembrar que antes de qualquer coisa, o prontuário psicológico é da pessoa atendida, tá?
Então, depois a gente vai dar essas outras utilidades para ele. Mas, por exemplo, se a pessoa atendida pega aquele documento, aquele registro, esse prontuário, ela precisa entender tudo que está registrado ali, tá? Então, a gente precisa registrar as informações com essa mentalidade de que é da pessoa atendida e que ela precisa entender, beleza? Outro motivo porque eu digo que é importante a gente colocar a nossa identificação profissional ali. Quem pede prontuário psicológico não é para deixar guardado na gaveta de casa. Ninguém pede prontuário psicológico porque quer guardar, ninguém pede documento psicológico porque quer guardar. O pessoal pede documento para levar para algum profissional, para levar para alguma instituição, tá? Então é importante a gente registrar lá as nossas identificações profissionais, porque nós somos os profissionais responsáveis pelo trabalho que foi prestado e que ali está registrado, beleza? Segunda informação obrigatória: avaliação da demanda e definição de objetivos do trabalho prestado. A gente pode registrar isso de várias formas. Deixa eu ver se eu já falo para vocês. Meu editor vai ter trabalho com esse vídeo. Deixa eu ver se eu já falo para vocês, ó. Hoje eu não trabalho mais com psicoterapia. Talvez volte, mas não devo divulgar, porque eu acredito que eu vou ficar mais na área social, do atendimento social. Hoje o que eu presto de atendimento em psicologia é supervisão de outras psicólogas. Então eu faço prontuário para esse trabalho que eu faço de supervisão, tá bom? O que eu pego de identificação? Eu pego o nome completo e, gente, eu faço exatamente assim. Eu faço o meu prontuário todo digitado, então você vai ter que definir se você vai fazer ele todo digitado. Se você gosta de escrever e quer fazer mesmo a caneta desde o início ao final. Se você vai utilizar alguma plataforma na internet, vocês vão ter que definir qual é o melhor formato para a prática de vocês, tá? Eu, particularmente, gosto muito de escrever, pegar caneta e papel. Mas isso demanda muito tempo na prática de trabalho, tá? Então não é nada, não é legal o tempo que eu levo para escrever um prontuário do início ao fim. Então, digitando esse meu prontuário, eu consigo otimizar muito mais o meu tempo de elaboração de prontuário, tá? Então eu faço ele todo digitado. Dentro do meu computador eu tenho uma pastinha que está escrito assim, meus serviços. Dentro dessa pastinha tem várias pastinhas. Tem um serviço lá de consultoria que eu presto para outras psicólogas e tem lá as supervisões que eu faço também de forma individual. Dentro das minhas pastinhas de supervisões individuais, eu tenho as pastinhas para supervisão de análise de prontuário psicológico e análise de documento psicológico, que são os trabalhos que eu ofereço no formato de uma supervisão, tá? Então, para as psicólogas conseguirem ter, por exemplo, o prontuário delas analisado por mim, para a gente estruturar o que é bom estar registrado ali, o que não pode estar registrado ali, qual a melhor forma de ser registrado. Elas precisam me apresentar pelo menos um caso que elas atendam. Então, a gente faz a análise do prontuário delas a partir de um ou até mesmo, às vezes, eu consigo fazer a partir de 2 casos. E aí, juntas, a gente vai decidindo o que faz sentido para a prática dela, ela registrar ou não naquele prontuário. Vocês vão entender um pouquinho melhor agora. O que eu registro como identificação da psicóloga supervisionada? E tá exatamente assim, tá? Peguei um arquivo de texto no Pages, que eu utilizo o MacBook, coloquei lá como título, prontuário psicológico. Coloquei como subtítulo, esse que tá aqui comigo é de análise individual de documento psicológico. Então tem o título, prontuário psicológico, e o subtítulo logo abaixo, análise individual de documento psicológico. Tópico 1, identificação da psicóloga supervisionada. Eu pego nome completo da psicóloga, telefone de contato com o DDD, que eu atendo psicólogas de vários estados do Brasil. Eu pego a data de nascimento, porque eu gosto de saber da idade das psicólogas que procuram o meu serviço. Eu pego CPF, eu pego e-mail, eu pego CEP, endereço, cidade e o estado da pessoa. Eu pego CRP,
grau de escolaridade e área de atuação. Marina, eu preciso pegar tudo isso de identificação? Não. Isso é o que faz sentido para minha prática. Por quê? O meu trabalho ele é todo online. Então eu preciso emitir boleto para elas fazerem um pagamento sempre antecipado à supervisão. Eu preciso emitir a nota fiscal, porque todo o meu trabalho é a partir da minha empresa. Então, por exemplo, dado de CEP, endereço, cidade, CPF, tudo isso eu utilizo para emitir boleto e emitir nota fiscal. Então, são dados que para mim faz sentido ter no meu prontuário. Sei lá, tive um problema com a conexão no Zoom durante o atendimento online. Caiu a conexão. Eu corro aqui no meu prontuário, pego o celular da psicóloga e rapidinho eu consigo contatar ela, por exemplo, pelo WhatsApp, para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, eu gosto de ter tudo isso no meu prontuário, porque facilita e muito a minha vida, tá? Tudo que diz respeito àquela psicóloga que eu atendo tá no prontuário dela e eu sei como pegar essas informações muito rápido. Sou obrigada a colocar tudo isso de informação, gente, na identificação? Não. Vocês vão precisar analisar o que é que faz sentido para vocês. O que é mínimo? Mínimo. Nome completo da pessoa que você atende e um telefone de contato, tá? Não pode ter menos do que isso, que aí, né, fica complicado identificar a pessoa que você está atendendo. Mas vocês podem colocar a idade, vocês podem pensar num telefone de emergência, dependendo do público que vocês atendem. Atende criança e adolescente, tem que ter nome completo dos pais, telefone de contato dos pais. É importante pegar um telefone de emergência. Se de repente acontece alguma coisa no atendimento com a criança, vocês precisam saber quem vocês podem contatar e o que é que vocês vão fazer ali. Então é importante pensar sobre isso. No início da minha clínica, que eu atendi em psicoterapia e atendi plano de saúde, eu pegava o número da carteirinha, porque era eu mesma que preenchia a guia do convênio, tá? Então eu pegava o número da carteirinha, eu pegava o plano de saúde, eu pegava o encaminhamento médico, que no caso do atendimento por convênio é obrigatório, deixava uma cópia desse encaminhamento no prontuário, eu registrava o nome do médico, que aparecia lá no encaminhamento, o CRM. Por que eu registrava isso, gente? Porque era importante para eu conseguir fazer o preenchimento da guia do convênio médico. Sou obrigada a fazer dessa forma? Não, tá? Então, o que é que vocês precisam pensar? Quais são as informações de identificação que são importantes para a minha prática profissional? E aí, registrar o quanto de informações que vocês acharem importante. Tá bom? O que mais eu pego de identificação? Onde a psicóloga me conheceu? Vocês precisam registrar isso no prontuário de vocês? Não, obrigatoriamente. Por que eu registro? Dentro do meu negócio, eu frequentemente faço pesquisa para saber se o público que acompanha o meu trabalho é feminino, se é masculino. Qual é a faixa etária de vocês? Qual é a área de atuação de vocês? Por que vocês acham que eu sei que boa parte do meu público é feminino? Como é que vocês acham que eu sei que boa parte da galera que me acompanha é da área clínica? Como é que vocês acham que eu sei quais são as dúvidas que vocês têm sobre prontuário, sobre documentos, sobre a minha vida, sobre a minha empresa? Por meio de pesquisa. E aí, a partir dessas pesquisas, eu vou fazendo o direcionamento das minhas atividades na empresa. Tá bom? Então, vocês precisam saber onde a psicóloga conheceu vocês? Na minha clínica era importante eu saber. Na clínica com psicoterapia eu trabalho com a psicanálise. Então, faz parte ali da transferência, da contratransferência, eu saber quem foi que encaminhou aquela pessoa para o meu atendimento. Então, para mim, fazia sentido na clínica também. Se não faz sentido para vocês, vocês não precisam incluir isso, tá? Então, é pensar o que é que faz sentido para a prática de vocês. Quais as informações que vocês precisam ter registradas ali. Beleza? Avaliação, segundo tópico. Eu já vou olhar as perguntas de vocês aqui ao vivo, tá? Segundo tópico, avaliação da demanda e definição de objetivos do trabalho. Eu criei alguns casos, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Descomplicando o Prontuário Psicológico, que eu não vendo mais, então não me perguntem sobre ele. E para as 3 turmas que eu tenho,
eu criei, eu acho que eu tenho 3 ou 4 casos criados para utilizar de forma didática. Lembrei e pensei em trazer um pouquinho para vocês verem como a gente pode fazer um registro de uma avaliação de demanda no prontuário. Pronto, o primeiro tópico qual é? Tá lá, identificação da pessoa atendida. Segundo tópico, coloca lá, avaliação da demanda e objetivos do trabalho. E aí faz a evolução. Olha o exemplo que eu trouxe, dados fictícios de um caso que eu inventei, tá? Ó, no dia 5 de novembro de 2021, foi realizado o primeiro encontro com a Janete, que relatou ter feito um processo de psicoterapia pela primeira vez há 10 anos. Decidiu voltar a fazer psicoterapia para se encontrar, SIC. Afirmou não estar feliz no trabalho, trabalha em uma grande agência de publicidade. E a sua avó materna, que a criou como mãe e a quem era muito apegada, faleceu há 4 anos. No primeiro encontro, Janete me entregou o encaminhamento médico original, entre aspas, anexo neste prontuário. Acabou aí, isso já é o suficiente. Se no primeiro encontro eu definir com a Janete que ela vai iniciar um processo de psicoterapia, eu posso colocá-la no final do meu registro. Foi combinado que no dia tal, sei lá, uma semana depois, no dia tal, daremos início a um processo de psicoterapia, que é o objetivo do meu trabalho. Ah, eu trabalho com avaliação psicológica. Então, coloca na avaliação da demanda como que aquela pessoa chegou até o teu trabalho para fazer um processo de avaliação psicológica. Então, faz um resumo do que motivou a busca pela avaliação psicológica, por exemplo, e registra lá que a finalidade do trabalho vai ser a avaliação psicológica, sei lá, para conseguir um diagnóstico ao final com laudo psicológico. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Vou dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Vou tentar voltar aqui sem derrubar o meu celular. Eu sempre derrubo. Gente, não sei onde as perguntas começam. Ó, papel timbrado vale como identificação do profissional? Vale. Papel timbrado não é obrigatório, mas podemos utilizar sim, tá? Então, se no papel timbrado já tem toda a identificação profissional da psicóloga, nome completo, palavra psicóloga, o CRP, o número do registro, tá ótimo. Se não for papel timbrado, aí a gente acrescenta de uma outra forma, tá bom? Marina, onde eu encontro material para estudo desse assunto? Aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no canal do YouTube, no meu canal do Telegram. Brincadeiras à parte, tem bastante conteúdo sobre prontuário nas minhas redes sociais. E, gente, é resolução do CFP, é acompanhar todo o material que eles produzem e prontuário psicológico. Se produz também ali material pelo Conselho Regional. São fontes seguras, tá? Live vai ficar salva? Vai, por 24 horas. CPF é obrigatório? Não é obrigatório. Eu gosto de orientar as psicólogas que me pedem supervisão, análise de prontuário. Eu sempre oriento para a pessoa ter pelo menos o número de identificação. Por quê, gente? Eu digo, o prontuário, ele é da pessoa atendida. Mas eu digo que a gente tem que fazer muito mais pra gente e rezar para que ele nunca seja solicitado, tá? Que geralmente quando o prontuário é solicitado, que as psicólogas se descabelam. O que eu posso falar para vocês que acontece? Quando a psicóloga atende um caso e em algum momento, qualquer momento que seja, a pessoa atendida pediu um documento para aquela psicóloga, se ela não tem todas as informações registradas muito bem no prontuário, a psicóloga vai se embananar para fazer o documento, tá? Quanto mais difícil for o caso, pior. Se a psicóloga tá, sei lá, 2 anos sem atender aquela pessoa, vai ser mais difícil ainda. Então, geralmente, quando que a gente percebe que é importante a gente ter nome completo, identificação, telefone, as datas dos atendimentos em que aconteceram, os recibos que foram emitidos, quando a gente precisa produzir documentos a partir do trabalho que foi feito. CPF é obrigatório? Não é, mas eu acho importante vocês registrarem como identificação da pessoa atendida. Principalmente pensando se precisar produzir um documento psicológico ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá bom? Então é importante pegar esses dados sim.
Se for criança, pego até CPF também do responsável para emitir recibo. Isso mesmo, para emissão de recibo, melhor coisa, gente, coloca tudo no prontuário, inclusive cópia do recibo, uma via do recibo que vocês emitiram. Tudo que diz respeito àquele atendimento, vocês conseguem encontrar muito fácil no prontuário da pessoa atendida. Isso facilita a nossa organização e otimiza, sim, o nosso tempo. Que, eu preciso saber, sei lá, a pessoa 1 ano depois falou, Marina, eu preciso que você me faça um documento comprovando que eu fiz atendimento com você naquele período e eu quero todos os meus recibos daquele período. Se eu não tiver anotado, eu não tenho como saber quais os recibos que eu emiti, quais que eu não emiti, tá? Então, pensem em registrar tudo no prontuário. O Zoom é seguro? Gente, eu recomendo o Zoom, é o que eu mais utilizo, tá? Marina, você tem exemplo de prontuário? Outra resposta muito solicitada. Eu não tenho exemplo de prontuário, modelo, não disponibilizo, tá? Por que que eu não disponibilizo? Se eu disponibilizo, eu fico pensando, gente, já chega muita gente pra mim falando, Marina, eu encontrei esse modelo de documento, esse modelo de não sei o que, tá certo, tá errado? Geralmente, quando eu analiso o modelo que me trazem, tá errado de acordo com as regulamentações do conselho, tá? Então, eu acho que já é um movimento muito natural a gente sair replicando modelos de coisas que nós encontramos na internet. Por que que é um movimento natural? Porque várias psicólogas me relatam que fazem isso e eu mesma já fiz. Nos primeiros documentos que eu precisei emitir, que eu não conhecia a ética e legislação, eu procurava modelo na internet. Até hoje eu não sei o que é que eu emitia nesses primeiros documentos que eu fiz. E geralmente os modelos, eles não estão de acordo com o que nós somos obrigadas a fazer. Geralmente tem informações a mais do que aquilo de fato a gente precisa fazer. Então, por que que eu não emito modelo de nada para ninguém? Nem as minhas alunas do curso, nem as psicólogas que eu atendo em supervisão têm modelo. Eu prefiro 1000 vezes repetir quantas vezes forem necessárias. Eu prefiro ensinar vocês como que vocês têm que elaborar um prontuário, como que vocês têm que elaborar um documento. Então, eu prefiro ensinar para vocês como é que vocês fazem isso, como vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer, do que vocês ficarem saindo replicando um monte de modelo sem fazer a menor ideia do que vocês estão fazendo. Porque isso pode colocar vocês em maus lençóis. E replicar modelo sem saber o que vocês estão escrevendo não ajuda em nada na autonomia profissional de vocês. E quais são as duas coisas que eu mais falo e que eu mais ensino nessa minha vida profissional? É vocês terem autonomia e segurança profissional. Eu tenho autonomia e segurança profissional, isso fez e faz toda a diferença na minha vida. Inclusive, é o que me motivou e me fez chegar até onde eu cheguei com o meu trabalho. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Então, não me peçam modelo, que eu não tenho modelo de documento, tá bom? Não vou conseguir acompanhar todas as perguntas, infelizmente, gente. Eu amo de paixão responder vocês. Mas senão eu não consigo também dar conta do assunto aqui para nossa live, beleza? Eu vou fazer na semana que vem uma live só de perguntas e respostas. Então, quem eu não conseguir responder hoje, pode me perguntar, que na segunda a gente faz só perguntas e respostas, tá bom? Terceira informação que é obrigatória. Qual é? Registro da evolução do trabalho. Aí sim que entra o registro da evolução. Então, muita gente me pergunta se a evolução é o prontuário psicológico. E, na verdade, a evolução do nosso trabalho faz parte do prontuário psicológico, tá? Só evolução não é prontuário psicológico. Por quê? Porque o prontuário é um documento único que tem todas essas informações que eu estou apresentando para vocês. Só a evolução do trabalho não tem identificação, não tem avaliação da demanda, é só um resumo daquilo que foi trabalhado naquele atendimento, por exemplo. Então, pensem que a evolução faz parte do prontuário psicológico. É um dos tópicos obrigatórios do nosso registro em prontuário. Marina, como é que eu tenho que fazer a evolução
verdade, como é que eu tenho que fazer o registro dessa evolução? Primeira coisa, o documento é de quem? Da pessoa atendida. Então, a gente precisa fazer um resumo com uma linguagem acessível para que a pessoa entenda qual foi o trabalho que foi realizado com ela. Essa é a primeira forma da gente pensar no prontuário. Depois disso, a gente pensa, como é que eu posso registrar essa evolução de modo que eu garanto o direito da pessoa de entender o trabalho que eu fiz com ela e que eu consiga utilizar a meu favor essas informações registradas. O que é que aparece? Eu anotei aqui. O que é que aparece como obrigatório na resolução do federal? Registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como procedimentos técnicos científicos. Vocês vão encher o prontuário de vocês de termos técnicos científicos? Pelo amor de Deus, não, tá? Porque quando as psicólogas chegam para mim com termos técnicos, eu que sou psicóloga, não consigo entender o que elas estão querendo dizer. Então, a pessoa atendida não tem obrigação nenhuma de saber o que é termo técnico na psicologia, tá? Trouxe um exemplo para vocês entenderem como pode funcionar na prática. Deixa eu achar aqui. Ó, eu trouxe aqui um caso. Deixa eu ver um que seja mais tranquilo para vocês entenderem. Vocês terem uma ideia, tá? Evolução. Coloca a data daquele atendimento, por exemplo, se vocês fizerem a evolução a cada atendimento. Marina, eu prefiro fazer de forma mensal. Posso? Pode, mas registra, sei lá, você atende em psicoterapia e fez 4 atendimentos naquele mês. Coloca todas as datas em que foram realizados os atendimentos, tá? Então, coloca lá a data do atendimento. Falo, ó, no primeiro encontro, Janete fala muito rapidamente sobre as dificuldades na relação com seus pais. Relata que a avó materna que a criou como mãe e a quem era muito apegada faleceu há 4 anos. Ainda apresenta sintomas de um luto não elaborado. Luto elaborado, muitas psicólogas sabem o que é, mas é um termo muito técnico, não é um termo senso comum, tá? Posso registrar termo técnico? Posso, mas aí eu preciso registrar o que isso significa. Olha como eu oriento que uma das possibilidades da gente registrar isso, tá? Ó, ainda apresenta sintomas de um luto não elaborado / não ressignificado. Entre parênteses, Janete, após 4 anos do falecimento da sua avó, ainda apresenta choro constante, não se conforma e não aceita que a avó faleceu. Então, eu falo que ela me apresenta um luto não elaborado e logo em seguida eu explico o que me faz pensar que depois de 4 anos da morte da avó, ela apresenta um luto que ela não viveu. Então, coloco lá quais os comportamentos que ela me apresentou que justificam eu chegar à conclusão de que ela está me apresentando ali alguns sinais, alguns sintomas de um luto que não foi elaborado. Exemplo, tá, gente? Durante toda a sessão, Janete fala um pouco sobre o relacionamento com os pais, sobre o desânimo de estar na agência de publicidade onde trabalha e relata momentos sobre a psicoterapia que fez há 10 anos. Vocês têm noção que em 45, 50, 60 minutos de atendimento, a gente conversa muito mais do que esses três assuntos que eu separei aqui. A gente precisa sair se descabelando que nem uma doida tentando registrar tudo. Não tem necessidade nenhuma disso. Por quê? Vou dar continuidade no trabalho com a Janete em psicoterapia. Na próxima sessão, ela vai repetir tudo que ela me contou de forma muito rápida nesse primeiro atendimento. Então, em várias sessões vão aparecer os conflitos dela com esses pais, vai aparecer a relação dela com essa avó. Eu vou conseguir entender qual é a importância que essa avó teve na vida dela. Em outras sessões vão aparecer por que ela está infeliz nessa agência, mesmo que seja uma agência grande. Então, aos poucos, eu vou conseguindo evoluir um pouquinho melhor sobre cada assunto conversado, tá? Então, gente, a gente pode fazer uma evolução, por exemplo, mais geral. Aí, de repente, na sessão seguinte, ela conversou muito a sessão inteira só sobre a relação dela com a avó.
Então eu posso fazer uma evolução só explicando um pouquinho melhor do que foi trabalhado com ela em relação a essa avó, beleza? Aí no próximo, no momento em que ela der mais ênfase, por exemplo, a todas as relações de trabalho e os problemas que ela tem na agência, eu posso falar um pouquinho. Então, não preciso evoluir toda a conversa, todo o conteúdo trabalhado numa única sessão, tá? Senão vai ficar um prontuário gigante. E a gente tem que fazer prontuário psicológico de forma resumida, tá? É síntese, não é transcrição de sessão. Não são 5, 6 páginas de evolução de um atendimento, tá? Então, cuidado com isso. Tudo bem até aqui? Quarta informação obrigatória: registro de encaminhamento ou encerramento do trabalho. Então, qualquer encaminhamento que vocês façam, de forma verbal, de forma escrita, não importa, vai ter que estar registrado minimamente ali sobre esse encaminhamento. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar, como eu atendia muito criança na época do consultório, eu tenho muitos exemplos na minha cabeça a partir de atendimentos de criança que eu acho mais didático até apresentar para vocês. Então, por exemplo, acontecia de chegar muito para mim crianças com diagnósticos de TDAH, hiperatividade, qualquer coisa envolvendo esse universo. Em alguns casos, eu falava, ok, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, eu preciso de uma avaliação psiquiátrica, eu preciso de uma avaliação não sei o quê. E aí eu conversava com a mãe numa orientação de pais. Aí eu registrava assim, no dia tal, numa orientação com a mãe do fulano, com a mãe do meu paciente, fiz o encaminhamento de forma verbal para que ela buscasse uma avaliação neuropsicológica para o filho. E aí eu registrava minimamente o que me justificava esse registro no meu prontuário. O que eu estava analisando tecnicamente que me fazia perceber a importância daquela criança ter uma avaliação neuropsicológica. Então eu colocava isso no documento, devido ter apresentado, sei lá, dificuldades com, sei lá, conhecimento básicos de matemática básica, que ele me apresentou dificuldade, que não estão compatíveis com a idade em que a criança se encontra. Então pronto, se naquela idade a criança precisa saber somar, subtrair, multiplicar, dividir e ler, e ela naquela idade não consegue fazer isso durante o atendimento, eu preciso olhar para isso, tá? Então, ok, eu preciso saber realmente se ela tem alguma coisa ali ligada com TDAH, se ela tem uma hiperatividade, se ela tem um déficit de aprendizagem, se ela não teve acesso à educação. Então, eu preciso buscar formas de encontrar as respostas que eu preciso. Nesse caso que eu estou trazendo para vocês como exemplo, eu fiz um encaminhamento, por exemplo, para neuropsicologia. Então, eu posso colocar lá que eu fiz encaminhamento no dia tal para a mãe da criança e o que é que me motivou esse encaminhamento. Eu posso registrar também, sugerir que se a mãe não conhecesse nenhum espaço específico, nenhuma profissional específica, eu mesma poderia indicar. Aí a mãe chega assim, não, eu sei onde é que eu vou levar, já conheço uma clínica. Então pronto, mãe me informou que vai levar a criança para avaliação e que não precisa de encaminhamento por escrito. Ponto, já é evolução do meu prontuário de um encaminhamento verbal. Marina, fiz o encaminhamento por escrito. Vai fazer a evolução da mesma forma. No dia tal, entreguei um encaminhamento por escrito para a mãe do fulano de tal, para avaliação psiquiátrica, por esses e esses motivos. Entre parênteses, o encaminhamento encontra-se anexado neste prontuário. Pronto, e acabou. Estão entendendo mais ou menos? Estou pegando alguns exemplos aqui da minha cabeça, mas só para vocês entenderem de como que as coisas podem funcionar na evolução do registro. Encerramento também é obrigatório a gente fazer, tá? Então, seja porque vocês deram alta para o paciente ou porque a pessoa sumiu, escafedeu-se e nunca mais apareceu, a gente tem que fazer um registro desse fechamento, tá? Então, se a pessoa encerrou o trabalho, coloca lá que é mais tranquilo até, né? Na data tal foi realizada a finalização do trabalho, o encerramento do trabalho. Coloca minimamente o que foi trabalhado, se foi feita alguma orientação, se foi feito algum encaminhamento, como é que vocês fizeram esse fechamento. Faz um registro disso no prontuário.
A pessoa sumiu e nunca mais apareceu para atendimento. O que é que você fez diante do sumiço dela? Você tentou contato? Você ligou, você mandou mensagem, a pessoa não respondeu, a pessoa respondeu. Registra isso no prontuário. Às vezes eu fazia isso, sei lá, a pessoa não fazia parte da minha prática entrar em contato se a pessoa sumisse logo no início, tá? Então, se a pessoa nunca mais aparecia, eu deixava. Mas, quando eu achava importante, eu entrava em contato. Eu falava, e aí, fulana, vamos marcar uma consulta pra gente conversar sobre a sua ausência, sobre a sua falta? Vamos ver como a gente pode falar sobre isso? Aí, de repente, a pessoa me falava, não, eu decidi que eu não vou dar continuidade, não vou mais pra psicoterapia com você. Eu falei, então pronto. No dia tal, enviei uma mensagem pro paciente pedindo para a gente marcar mais uma sessão e ela me informou naquele mesmo dia que não iria dar continuidade ao trabalho. Por esse motivo, considero este prontuário encerrado. Encerrou o prontuário, gente, arquiva ele, guarda por no mínimo 5 anos e deixa separado daqueles prontuários que estão meio ativos, vamos dizer assim, né? Que são os prontuários das pessoas que ainda estão em atendimentos. Isso facilita a nossa organização. Tá bom? Dúvidas? Falo mais sobre os cuidados de relatar os assuntos na evolução. Deixa salvo, por favor. Como descrever os procedimentos técnicos e científicos de maneira objetiva. Gente, escrever esses termos técnicos vai depender da abordagem de vocês e vai depender do quanto que isso é importante para a prática de vocês, tá? Então, por exemplo, não basta eu sair falando que sei lá, luto apresentou sinais e sintomas de um luto não elaborado, ponto. Isso só por si só não me fala nada, entende? Eu não sei qual é o tempo desse luto, eu não sei quais são os sintomas que a pessoa está apresentando, eu não sei se está grave, se não está grave, se eu preciso entrar, por exemplo, com encaminhamento para um médico. Então, a gente sentiu necessidade de citar termos técnicos, cita sem problema nenhum e faz um resumo do que foi trabalhado a partir daquele termo técnico, tá? Ó, quinto tópico, eu vou dar mais uma atenção para as perguntas de vocês. Cópias de documentos produzidos pela psicóloga. É isso que aparece como obrigatório na resolução, tá? O que eu oriento? Se possível, guardem duas vias. Guarde uma via original. Então, todo e qualquer documento que vocês elaborarem, declaração, documento para reembolso de convênio, recibo, se possível, façam em duas vias. Eu geralmente fazia os documentos tudo digitado, imprimia, então já era mais fácil imprimir em duas vias. Porque assim, eu fico com uma via original do documento que eu elaborei e entrego também uma via original do documento para a pessoa, tá? Tem problema guardar cópia? Não tem problema, beleza? É que juridicamente falando, se quiserem dúvidas sobre isso, confirmem com uma advogada, mas sempre que eu consulto uma advogada que me acompanha, juridicamente falando, um documento por escrito tem mais materialidade, um documento original tem mais materialidade. Então, sempre que a gente puder fazer em duas vias, aí mantém uma via anexada no prontuário da pessoa. Não deixem a cópia do documento ou a via do documento solto, tá? Coloquem data, falando dia tal, foi entregue à pessoa o documento tal, que está anexo neste prontuário, por, sei lá, com a finalidade tal, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa perguntou, teve alguma dúvida, e vocês fizeram alguma orientação e foi importante, registra isso no momento em que fez a entrega do documento, tá? Procedimento é o que a terapeuta realizou, invenções psicológicas. Sim, procedimento pode ser os procedimentos técnicos adotados. Então, por exemplo, num processo de avaliação psicológica, eu posso optar por fazer 2 entrevistas iniciais e aplicação de 3 testes, né? Então, cada entrevista inicial é um procedimento, a aplicação de teste é um procedimento. Eu poderia fazer, sei lá, um processo de observação, eu podia fazer uma dinâmica em grupo. Então, tudo isso é procedimento, tá? Eu acho que é mais fácil explicar para vocês dessa forma.
Por exemplo, quando eu falo para ela, fulana, eu preciso que o paciente aqui faça uma avaliação neuropsicológica, isso é uma intervenção. Outro exemplo que eu gosto muito de dar, eu criei um caso eu não tenho aqui o registro, senão eu guia para vocês, de uma pessoa usuária de álcool e outras drogas, dependente químico, um uso, sei lá, muito frequente de drogas, e ele fala para mim numa sessão, eu não gosto de fazer acompanhamento com psiquiatra porque eu tenho mais experiências. E aí eu posso registrar isso no meu prontuário. Então, nesse momento eu decido intervir, por exemplo. Eu falo, olha, fulano, você está me trazendo o relato de que você está fazendo uso de cocaína todo santo dia. Você está se colocando em situações de perigo, você está colocando a sua vida em risco, então eu não vou dar continuidade ao processo de psicoterapia se você não concordar em fazer um acompanhamento também psiquiatra para o médico entrar com uma medicação. Isso é uma intervenção minha. No momento em que eu falo para ele, olha, para a gente continuar o nosso trabalho, eu preciso que você faça atendimento em psiquiatria com psiquiatra, uma avaliação, um acompanhamento para entrar com a medicação, é uma intervenção minha. É um outro exemplo de alguma coisa que é muito importante a gente registrar, tá? Mas não necessariamente só esses casos. Eu trago esses casos, gente, para ficar mais didático para vocês entenderem, tá bom? No recibo, por exemplo, posso pedir para a cliente colocar recebido e assinar, rubricar? Pode, sem problema nenhum. Depende muito, claro, da prática de vocês, tá? Eu nunca tive problema com documento, com recibo, com falta de pagamento. Então, nunca precisei exigir que todos os documentos, por exemplo, os meus recibos, no caso, tivesse lá um recebido, né? Eu entregava uma via para a pessoa, a outra via do recibo ficava no prontuário e eu registrava no meu prontuário no dia o que eu tinha entreguei para a pessoa, a quantidade de recibo, se era um recibo só, se eram recibos daquele mês. Então, eu fazia a evolução que eu fiz e entreguei naquele dia. Isso já é um registro do nosso trabalho, tá? É muito melhor do que só o boca a boca dizendo que eu entreguei, dizendo que eu não entreguei, beleza? Detalhe importante, gente, quem trabalha com teste psicológico não pode manter arquivado no prontuário o teste psicológico, ou o manual, ou a folha de resposta, qualquer parte do teste. Por quê? Teste psicológico é privativo de psicóloga, tá? Então, são duas possibilidades aí. Tem psicóloga que gosta de manter arquivado no prontuário, porque o prontuário quase nunca é solicitado e para organizar melhor as coisas daquela pessoa, mantém guardado tudo no mesmo lugar, sem problema nenhum. Nesse caso, o único cuidado é, se a pessoa atendida pedir aquele prontuário, ela não vai poder levar nenhuma parte do teste psicológico, tá? Então, para uma melhor organização, para a gente não ficar... Se a pessoa pediu, deixa eu ver todo o prontuário, ver se tem teste, aí tira teste. Então, por uma questão de organização e otimização dessa organização, o ideal é que se guarde no arquivo separado, beleza? Porque se a pessoa pede aquele prontuário, eu já não preciso ficar procurando o que é que tem, o que é que não tem, o que é que a pessoa pode acessar, o que é que a pessoa não pode acessar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Outro exemplo do que eu registro. Eu faço análise, como falei para vocês, de documentos e prontuário a partir de um caso. Então, eu preciso saber, antes de atender a psicóloga, se ela já fez supervisão para aquele caso que será trabalhado. Então, eu pergunto isso e eu registro se a psicóloga já fez ou não. Falei, análise de prontuário. Eu preciso registrar se ela já elabora prontuário ou se a gente vai precisar começar um prontuário do zero, porque ela nunca elaborou. Isso também faz toda a diferença para o meu trabalho. Então, eu coloco como registro. Uma dúvida que chegou para mim: como utilizar um campo de observação e onde registrar? Onde vocês quiserem, tá? Não precisa obrigatoriamente seguir essa mesma estrutura. Então, não necessariamente vocês precisam ter um tópico de identificação, um tópico de avaliação da demanda, um tópico de encerramento, um tópico de encaminhamento, um tópico de evolução. Não precisa ser assim. Todas essas informações precisam estar registradas no prontuário, tá?
Tem gente, por exemplo, que prefere fazer algumas informações todas juntas, não tem problema nenhum, tá? Ao invés, por exemplo, de fazer um tópico lá só para avaliação da demanda e objetivos do trabalho, na primeira evolução do primeiro atendimento, a psicóloga registra ali, não tem problema. Eu prefiro colocar por tópicos e esses campos separados, porque facilita o entendimento do documento para a pessoa, se ela tiver acesso, mas facilita principalmente a minha organização. Então, se eu quero estudar aquele caso, eu preciso saber como que aquela pessoa chegou para mim nos primeiros atendimentos. Eu vou, tá lá meu tópico de avaliação da demanda, leio rapidinho, já tenho a informação que eu quero. Eu não vou precisar ficar lendo evolução por evolução para saber onde que aquela informação tá. Então, isso facilita a minha vida. O meu prontuário hoje em dia ele é todo dividido por tópicos. Aí eu tenho, por exemplo, a avaliação da demanda. No meu caso, eu coloco primeira turma do meu curso de Descomplicando. Todas ganharam de brinde uma avaliação de brinde, né, de bônus. Uma evolução do prontuário delas. Então, como evolução da demanda, eu coloco aqui. Fulana, no dia tal, do ano tal, entrou em contato comigo para agendarmos uma análise de prontuário psicológico que recebeu de bônus por ser minha aluna do Descomplicando Prontuário Psicológico. Isso já é um registro de como que aquela pessoa chegou para mim, entende? Então, eu já posso fazer dessa forma. E aí eu coloco um outro tópico aí sim, evolução da supervisão. Eu gosto de ter alguns campos, na verdade eu tenho aqui um campo de observação. Eu gosto, por exemplo, de colocar o tempo de duração do atendimento. Como isso não é algo fixo, é um controle que eu tenho para saber qual é a média de tempo que dura um atendimento para análise de prontuário. Qual é o tempo que dura a média de atendimento para análise de um documento psicológico. Então, para mim, faz diferença. Aí eu tenho um outro tópico, eu faço caso supervisionado. Então, eu faço um resumo do que foi conversado, do caso que a gente vai estudar para, por exemplo, fazer o prontuário da psicóloga. Eu gosto de colocar separado um campo só para intervenção. Então, tudo que eu orientei a psicóloga a fazer, de forma resumida, falo tudo por força do hábito, mas eu faço um resumo das principais intervenções que eu fiz. Então, o que eu fiz, o que eu falei para a psicóloga inserir, o que eu falei para a psicóloga que não pode estar registrado ali, que era para ela retirar do documento, quais as adequações que eu orientei ela a fazer, faço um resumo disso. Aí eu sempre mando um e-mail de acompanhamento, registro também. No dia tal, enviei um e-mail de acompanhamento para a psicóloga tal, perguntando se ela estava conseguindo, por exemplo, colocar em prática todas as orientações dadas no atendimento de supervisão. Ponto. Quando a psicóloga me responder, eu faço um resumo rapidinho do que é que ela me respondeu, se surgiu alguma dúvida, se alguma demanda nova, beleza? Aí eu vou fazendo esses registros de acordo com o contato. O que mais? Então, ó, os campos que vocês quiserem inserir, porque fazem sentido para a prática de vocês, coloquem na sequência que for melhor para vocês identificarem, tá? Não precisa ser tão tópico por tópico como eu gosto de fazer, mas pensem qual é a melhor sequência para vocês terem acesso rápido àquela informação. O que não deve ser registrado no prontuário? Isso vai depender de como que a psicóloga se sente em relação àquele atendimento. O que eu posso falar para vocês de modo geral? A gente não pode registrar no prontuário nenhuma informação nova. Então, toda e qualquer informação nova que não tenha sido trabalhado com a pessoa atendida, que vocês não queiram que a pessoa atendida tenha acesso, não registrem no prontuário. Ah, Marina, eu trabalho com criança e adolescente. Atendimento de criança e adolescente, os pais e os responsáveis têm direito de solicitar acesso ao prontuário. Então, aquelas informações que vocês não querem que aqueles pais tenham acesso, não registra no prontuário, porque se eles pedirem o prontuário, eles vão ter acesso, tá? Então, de forma geral, aquilo que vocês não querem que a pessoa atendida tenha acesso, que os pais e os responsáveis tenham acesso, não se registra no prontuário,
tá bom? Aquilo que não foi trabalhado em atendimento, não devemos registrar em prontuário. Muito comum as psicólogas colocarem lá CID de um médico que fez o encaminhamento. Aí eu pergunto, foi você que deu esse CID? Aí a psicóloga geralmente responde, não, foi o médico. Falei, ok, se eu sou tua paciente, pego o meu prontuário e vejo que tem esse CID solto, eu vou entender que, poxa, a minha psicóloga me diagnosticou com transtorno tal, e isso a gente nem conversou em atendimento. Então, quer dizer que a minha psicóloga acha que eu tenho esse transtorno aqui. Então, isso pode causar um problema para a relação terapêutica. Beleza? Então, se não foi trabalhado, você trabalha com diagnóstico, não chegou a nenhuma conclusão, não registra no prontuário até que você tenha conseguido trabalhar essa questão com a pessoa atendida. Aí você registra no prontuário de forma mais tranquila, tá bom? Marina, se eu não tenho registro adequado de atendimentos já realizados, eu posso elaborar esse prontuário em retrospecto? Pode, Gabi, sem problema nenhum. Aí tu pode ir fazendo aos pouquinhos, né? Tu não precisa sentar para fazer tudo de uma vez. E eu te orientaria a priorizar os atendimentos que estão acontecendo, tá? Aqueles casos mais complicados, mais graves, que tenha dado trabalho, que tenha ido para a justiça, eu também oriento que priorize. Tá bom? Gente, milhões de dúvidas, não consegui responder todo mundo. Vou responder mais uma. Tenho 4 minutos. Prontuário deve ser feito quando o atendimento é voluntário? Eu fico me perguntando por que vocês acham que não deve ser feito no atendimento voluntário. Gente, quando a gente trabalha como psicóloga, independente se é trabalho que vai ser remunerado, se é trabalho voluntário, se é um atendimento social, se independente do público que eu vou atender, se é uma ONG, se é qualquer lugar. Se nós estamos trabalhando como psicólogas, nós precisamos fazer o registro do nosso trabalho. Então, independente do quanto se ganha, se vai ser trabalho voluntário ou não, se é atendimento em saúde, precisa ter prontuário. A pessoa, ou vocês acham que a pessoa só vai ter direito de acesso ao prontuário se ela pagar por aquilo? Não, tá? Lá na regulamentação do Ministério da Saúde, inclusive, está previsto o direito de qualquer usuário de saúde ter acesso ao seu próprio prontuário. Aí vem o federal e fala que a gente tem a obrigação de fazer o registro no formato de prontuário para atendimento em saúde. Beleza? Marina, tem uma dúvida. Quando a gente divide a sala com vários profissionais, como seria para guardar esses prontuários? E no caso, quando é atendimento online? Vai depender de como é o espaço que vocês têm e qual é o vínculo com essa clínica, tá? Vou tentar resumir para a gente finalizar que o Instagram vai me expulsar. Então, por exemplo, se você tem um espaço físico seu, só a sua sala, coloca um armário com chave, fecha a sala, já é o suficiente. Se você divide o seu sala com outras psicólogas da clínica, vejam a possibilidade de vocês criarem uma sala só para os prontuários, mantém arquivo, tudo fechadinho com chave, ou mantém um armário, por exemplo, na própria sala. Se vocês oferecem atendimento para a clínica, mas vocês não têm espaço adequado na clínica, pode pensar em ficar em casa. O cuidado é que se aquela pessoa é paciente da clínica, ela tem direito de acesso ao prontuário. Então, vocês iriam pensar em favorecer a liberação desse registro para a pessoa, tá? Mas não tem problema pensar dessa forma, não. Atendimento online, gente, tem que manter prontuário da mesma forma. Vai manter no computador tudo que vocês puderem fazer para proteger o sigilo do documento no computador, façam. Vai manter o prontuário físico? Tudo que vocês puderem manter para garantir o sigilo e o acesso restrito, façam. Armário com chave, sala restrita, beleza? Computador com senha. Tá bom? Ai, queria responder todo mundo. Tenho 13 minutos. 13 segundos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Desculpa que eu não consegui acompanhar, eu sempre fico muito dividida. Beijo!